Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Vida com Propósito, uma série super especial que eu estou preparando aqui para esse canal para ajudar você a sair da ansiedade, independente de como ela esteja se manifestando na sua vida, e encontrar a felicidade que você tanto busca. Inclusive, para tornar esse vídeo ainda mais especial, eu vou apresentar aqui em primeira mão uma super novidade que é fruto da minha própria trajetória de buscar viver o meu propósito. Então, se você também está tentando sair da ansiedade, da depressão, está com muitos problemas, desafios, se sentindo meio estagnado, não consegue sair do lugar, não vê muita perspectiva, está se sentindo assim meio perdido mesmo, sem propósito, querendo encontrar um propósito para sua vida, para se sentir mais feliz, mais pleno, mais satisfeito com o que você está vivendo, não perca essa série, porque nela você vai entender tudo o que você precisa sobre ansiedade, sobre propósito, sobre felicidade. Nós vamos ter vídeos ampliando a visão, os conceitos a respeito desses temas, porque a visão que a gente tem às vezes um pouco limitada sobre esses assuntos é um dos principais obstáculos para que a gente consiga superar todos os nossos desafios que nos colocam em ansiedade e se sentir realmente feliz e satisfeito com a vida que a gente tem, assim como dificultam um pouco a gente entender, se a gente já encontrou o nosso propósito ou não, se a gente está fazendo o que a gente deveria fazer ou não e como fazer isso. Então nós vamos ter verdadeiras aulas sobre esses 3 níveis de tratamento da ansiedade, sobre os 12 pilares de uma vida com propósito, sobre como trabalhar cada um desses pilares de uma maneira leve, assertiva e eficiente através de conhecimentos milenares como yoga, meditação, astrologia, terapias vibracionais, de formas que você pode fazer inclusive de uma maneira independente, aí você com você, apenas utilizando esse conhecimento que eu vou passar para você. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou contar para você um pouquinho da minha história, de como eu acabei chegando na produção dessas coisas que eu vou contar aqui para você, como é que eu fiz essa minha trajetória de buscar o meu propósito e viver o meu propósito e o que é que tudo isso tem a ver com a nossa cura em nível físico, emocional e mental e espiritual, e o que a nossa cura como indivíduos tem a ver com a cura do nosso planeta, com o meio ambiente, com sustentabilidade, enfim, fica aqui comigo porque vai valer a pena. Eu tenho certeza que você vai ter muitas viradas de chave já nesse primeiro vídeo. Então, eu vou começar revelando qual era a novidade. A novidade é que eu escrevi um livro! Uhul! Na verdade, não só um livro, né? Na verdade, escrevi 3 livros, só que impressos, assim, feitos por uma editora, é só esse daqui. Os outros 2 são ainda apenas em formato digital, porque foi feito de forma independente. Não sei se ainda vão ter em algum momento uma versão como essa, mas não tem como eu falar desse daqui sem falar dos outros 2, é por isso que eu juntei tudo aqui, toda a história e todos os acontecimentos aqui nesse vídeo que eu vou apresentar para você, os 3 livros de uma vez, porque eles estão totalmente relacionados um com o outro, tanto os acontecimentos que levaram à escrita desse daqui, como a escrita dos outros 2 estão entrelaçados, como também, depois de um certo momento aqui da história que você vai ver, que eu vou contar para você, você vai entender que os outros 2, eu entendi que os outros 2 são complementares a esse daqui. Esse que eu tenho em mãos aqui é o Manual de Diagnóstico e Gestão de Resíduos de Construção Civil para municípios. É um livro que vai falar de gestão ambiental em nível municipal. O segundo livro se chama Yoga, Meditação e Cura, um guia para levar o yoga além do tapetinho. E ele vai trazer uma abordagem mais ampla do yoga, além daquela que a maioria das pessoas tem, que é o yoga como um exercício físico ou como uma prática de relaxamento. E o terceiro livro é o Abhyasa e Vairagya, um guia para incluir a meditação na sua rotina diária. Mas eu não vou me estender sobre os livros agora, porque primeiro eu quero contar para você um pouquinho da minha história, porque eu acho que é fundamental para você se inspirar dentro dessa minha proposta aqui de ajudar você a encontrar o seu propósito, a viver o seu propósito como um caminho
para você sair da ansiedade e encontrar a felicidade que você busca. Então deixa eu começar me apresentando, né? Porque muitos de vocês que podem estar assistindo esse vídeo certamente não me conhecem e não sabem como é que eu juntei esses assuntos todos e acabei escrevendo livros sobre esses assuntos aparentemente diferentes, né? Eu sou a Priscila Benites, uma professora de yoga, atualmente professora de yoga, de meditação, astróloga, terapeuta holística e mentora de autoconhecimento e propósito através de um método que eu criei e que foi surgindo assim a partir de toda essa história que você vai ouvir aqui. Mas antes de eu chegar nesse lugar que eu tô hoje em termos de vida profissional, eu era não, porque ainda sou, né? Uma engenheira de produção, trabalhei alguns anos nessa área, fiz uma especialização em gestão ambiental, um mestrado em engenharia urbana, com foco também em gestão ambiental. E nesse período que eu estive atuando mais nessa área, teve um período, inclusive, que eu fui professora na universidade em que eu me formei, e todo esse tempo de vida acadêmica acabou resultando numa pesquisa de aproximadamente 6 anos, que foi o que deu origem a esse livro aqui. E o que me motivou a fazer essa pesquisa foi algo que aconteceu quando eu estava lá no 4º ano da faculdade, e eu assisti a minha primeira aula de engenharia ambiental, e eu fiquei simplesmente fascinada com aquele assunto, com aquele tema. Na mesma hora eu decidi, ainda faltava um ano para eu começar a pensar na minha monografia de final de curso, né? Mas naquele dia eu já decidi, não, é essa área que eu quero me especializar, é sobre essa área que eu vou inclusive pesquisar para fazer minha monografia. E o motivo, né, não podia ser mais clichê. Eu lembro até hoje que falei pro meu amigo que era meu fiel escudeiro durante a faculdade, né? Eu falei assim, amigo, achei o meu propósito nessa vida, eu vou salvar o mundo. Então eu quero me especializar, quero fazer mestrado, quero estudar tudo nessa área, né? Naquele dia eu já tomei essa decisão de que eu iria me aprofundar nesse tema, e assim eu fiz. Então, durante a faculdade, eu pesquisei especificamente a aplicação das ferramentas de engenharia de produção no canteiro de obras, né? Porque como eu fazia gestão, fazia uma ênfase em construção civil, e na época eu trabalhava inclusive na área de construção civil, foi aí que eu direcionei essa questão da gestão ambiental. Então, na faculdade, a minha pesquisa começou com a utilização de métodos de engenharia de produção para fazer a gestão do canteiro de obras e reduzir as perdas nos canteiros. E aí, quando eu entrei na especialização, num primeiro momento pensei em fazer educação ambiental, mas como logo em seguida eu comecei a fazer o mestrado também, em paralelo à especialização, eu vi que as duas coisas seriam trabalhos distintos, assim, né? Embora fossem na mesma área, demandariam pesquisas distintas e não daria para fazer. Então, o que eu fiz? Na especialização, eu foquei em desenvolver um método de diagnóstico de gestão para um município, né, que é aplicável em qualquer município, e no mestrado eu dei continuidade a esse processo, fazendo um método aí completo de gestão mesmo, criando um modelo para um método de gestão que incluía planilhas, procedimentos e toda a orientação sobre como fazer aquela adaptação, usando o ISO 9001, ISO 14001, enfim, tudo que tem direito, pessoal aí de gestão ambiental, de sistemas de gestão, vai saber do que eu estou falando. Mas essa minha certeza de que eu tinha nascido para salvar o mundo, né, dos problemas ambientais, não durou muito tempo, porque em 2011 eu saí, deixei o meu cargo de professora lá na universidade e aceitei um trabalho num estaleiro em Angra dos Reis, um dos maiores estaleiros que tem aqui na América Latina, que na época inclusive tinha mais de 10 mil funcionários, né? Estava no auge nessa área de petróleo e gás, e eu achei que seria uma excelente oportunidade para eu explorar um pouquinho desses conhecimentos de uma forma aplicável mesmo, né? Sair dessa parte mais teórica e ir para uma parte mais prática numa grande indústria que tem realmente muitas questões com o meio ambiente. E aí no começo foi tudo ótimo, eu tive uma sorte ainda de que quando eu entrei eles estavam implementando um projeto de renovação do sistema de gestão de SMS, né, que significa Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
E aí eu, como engenheira trainee, fui escolhida para ser a facilitadora e tive a orientação ali de 2 consultores de uma das empresas mais renomadas que existem no mundo nessa área. Então foi um período de muito aprendizado e muita implementação, que eu pude exercer assim plenamente tudo que eu tinha aprendido nesse processo, né, da minha pesquisa, que inclusive ela acabou, na verdade, quando eu mudei de empresa eu ainda estava terminando a minha dissertação. Mas o projeto acabou e aí eu me vi ali com aquele sistema que eu tinha criado, porque durante esse processo de reestruturação do sistema de gestão na empresa, eu criei várias coisas ali, várias ferramentas, trouxe todo o meu know-how com criação de sistemas de gestão. A gente criou um sistema lindíssimo, mas quando o projeto acabou, e aí a gente ficou somente com aquilo ali para fazer rodar, eu comecei a ver como é que era a realidade da coisa. E não fiquei nada feliz com o que começou a acontecer. Primeiro porque o trabalho se tornou repetitivo e assim, a empresa não tinha mais interesse em fazer qualquer iniciativa e principalmente comecei a lidar com os gerentes o tempo inteiro querendo que eu mudasse indicadores, mudasse resultados, né? Coisas que iam contra os meus valores. Então, convencida de que o problema era a empresa, eu procurei um outro trabalho, fui para uma outra empresa que se promovia como uma empresa sustentável e super preocupada com o meio ambiente, mas não demorou muito também para eu perceber que aquilo ali era, na verdade, só estratégia de marketing. Enfim, quando a gente entra nesse meio, a gente vai vendo que essas coisas são feitas mesmo porque é obrigatório e as empresas se limitam a fazer o que é obrigatório, mas para quem trabalha numa área dessa, né, como uma questão de quem escolhe trabalhar numa área dessa porque tem um propósito, né? Porque essas áreas, elas até financeiramente, elas são menos valorizadas. Então, um engenheiro que trabalha na área de gestão ambiental sempre vai ganhar menos, por exemplo, do que um engenheiro que vai trabalhar na área de produção, na área de gestão de projetos, na área financeira, porque essa área é uma área que ainda é vista como custo para a empresa. Eles não veem isso como um investimento. Eles consideram investimento aquilo que gera uma renda diretamente. Então, nessa época, aí começou a ter aquela questão dos problemas lá do petróleo e gás, começou a ter aparecer todo aquele esquema de corrupção e começou a desmoronar todo esse mercado. E aí foi o momento que eu aproveitei para fazer uma mudança, né? Uma primeira mudança. Eu não estava mais me sentindo satisfeita com aquilo ali. Falei, vou mudar de área dentro da própria engenharia de produção. E assim eu fiz, fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar numa outra área, na área de produção mesmo, mas não demorou muito para eu ver que aquilo ali também não era o que realmente preenchia meu coração, né? E isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, estar satisfeita com o que eu estava trabalhando. Afinal, o trabalho é a maior parte da nossa vida, né? A nossa principal expressão como ser. Então, eu acabei decidindo que eu iria voltar para a área acadêmica, porque a verdade é que o que eu amo fazer mesmo é ensinar, e aquilo eu tinha certeza que eu tinha um pouco mais de domínio em relação, um pouco mais de autonomia para fazer as coisas, né, seguindo, para dar continuidade nas minhas pesquisas, para transmitir o conhecimento, e decidi então que eu iria fazer um doutorado. E para isso eu resolvi tirar um projeto que eu tinha ali na gaveta já há um tempo, que era fazer um intercâmbio para que eu pudesse melhorar o meu inglês e então fazer esse doutorado fora do Brasil. E foi assim que eu fiz. E assim fui parar na Irlanda. Morei na Irlanda por 1 ano. Mas ao mesmo tempo dessa ida para a Irlanda, eu estava vivendo várias outras questões pessoais também, né? Então lá eu estava num momento assim super sensível emocionalmente, e foi nesse momento em que eu estava assim bastante perdida que eu encontrei o yoga e a meditação. Então essa minha viagem foi algo muito especial e até engraçado, né? Quando eu penso que eu fui em busca de um propósito achando que era uma coisa e no fim encontrei outra.
E encontrei muito despretensiosamente, porque o yoga eu acabei começando a fazer meio que por acaso ali, achando que era um exercício físico que eu vi que tinha na academia. E praticamente ao mesmo tempo disso, a meditação, eu me lembro até hoje como isso aconteceu. Eu estava ali um dia matutando sobre os meus problemas e aí pensei assim, nossa, quando a minha vida espiritual era um pouco mais... quando eu estava mais conectada assim, com a minha espiritualidade, eu passava por esses momentos com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de leveza, né? Me sentindo um pouco mais ajudada, guiada, acolhida. E nessa hora foi que eu praticamente ouvi assim no meu ouvido, meditação. Foi assim que eu fui pesquisar a meditação, comecei a meditar todo dia. E aí, a partir disso, ainda fazendo isso apenas como uma prática espiritual, yoga como uma prática esportiva, que eu depois que voltei para o Brasil também comecei a praticar super assim, né, assídua. Eu voltei, mas ainda era um hobby, até que um dia eu caí de paraquedas numa aula um workshop de yoga, que na verdade era um curso de formação. E aí comecei, de repente também, fui um dia fazer uma aula de yoga e cheguei lá e me pediram para dar aula de yoga, e assim eu comecei a dar aula também. E passei esse período da minha vida assim, ali me dividindo entre o yoga, que como um hobby ainda, eu dava aulas só porque era gostoso e gostava de praticar, estava estudando e queria compartilhar. Isso tudo já de volta no Brasil. Voltei a dar aula, dava aula no Senac, dentro da minha área de engenharia de produção, dava aula de logística. Fazia algumas outras coisas assim que eu estava experimentando, que eram hobbies também, experimentando como possibilidades de transição de carreira ou de um segundo trabalho. E assim eu estava levando, até que um dia decidi finalmente fazer o meu projeto de doutorado e levei para um professor. Ele disse que aceitaria fazer, mas nesse momento eu recebi uma ligação bastante inesperada, né? Uma ligação de um dos antigos sócios da empresa que eu trabalhei antes de ir para a Irlanda, me convidando para ir trabalhar em um projeto de engenharia em Bali. E aí eu decidi deixar o meu projeto de doutorado para o ano seguinte. Falei, vou fazer. Eram 2 meses que eu ia ficar e eu achei que valeria a pena pela experiência. Afinal, eu já vinha sonhando com essa possibilidade de ir morar na Ásia um tempo, né? Ou pelo menos conhecer a Ásia, passear na Ásia por um tempo. E aí eu aceitei esse trabalho e fui para Bali. Mas na última semana, antes do meu retorno para o Brasil, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser: eu não quero voltar para casa ainda. E aí esse pensamento não saía da minha cabeça, eu tinha que tomar uma decisão porque meu visto ia acabar. E eu decidi, 3 dias antes do que seria a minha volta, cancelei a passagem de retorno, comprei uma passagem para Singapura, que era o lugar mais próximo, com a passagem mais barata, assim, para sair de última hora e mais fácil de ir de última hora. Com o plano de ir para lá, tomar uns dias ali apenas para me organizar e planejar a minha viagem, porque foi tudo decidido de última hora, e decidi que depois dali eu iria para a Tailândia, e da Tailândia eu iria para a Índia fazer um curso de formação de yoga. E depois eu voltaria para o Brasil e retomaria os meus planos. Mas, mais uma vez, eu estava redondamente enganada e fui surpreendida, porque na metade ainda do meu curso de formação em yoga lá na Índia, eu fui invadida por uma certeza inabalável de que yoga era o que eu queria fazer da minha vida, com exclusividade, dedicação total, né? E que eu também não queria voltar para o Brasil ainda. Então eu decidi ficar ali, estender a minha viagem por mais 2 meses, né? Não ali especificamente, porque eu já tinha uma passagem de volta e não tinha como eu permanecer ali. Então eu decidi estender minha viagem pela Ásia e conhecer outros lugares. E assim eu fiz e comecei, né, fui para a Malásia, fui para o Camboja, fui para o Vietnã, fui depois para o Laos, depois voltei para a Tailândia. E ali na Tailândia, nessa segunda passagem, eu passei um tempo
fui trabalhar em um local lá em uma ilha, num centro de yoga e meditação, onde eu fui dar aula de yoga e de meditação. E a minha rotina lá era praticamente de uma monja. Eu fiquei algumas semanas naquele lugar e durante a manhã eu dava as aulas, dava uma atenção para os alunos. À tarde eu focava em escrever esse livro aqui, né? E que nessa época, inclusive, foi até uma surpresa, porque quando eu estava começando essa viagem, a editora entrou em contato comigo para poder, me convidando para escrever esse livro, e eles já tinham me convidado lá na época que eu estava indo para a Irlanda, e eu tinha recusado, porque eu estava indo para a Irlanda, eu achava que não fazia muito sentido naquele momento fazer aquilo, eu ia me enrolar com mais essa demanda, né? E aí quando eles me chamaram dessa vez, eu acabei aceitando, porque eu falei, cara, então, segunda vez que me chamam, exatamente quando eu estou começando uma viagem, então, não sei, deve ter alguma coisa aí, né? Vou fazer esse negócio. E aí, quando eu tava ali nesse centro de meditação trabalhando, eu pegava a minha tarde normalmente para escrever, sentava num lugar lindíssimo, né, no meio de uma montanha, assim, todo rodeado por floresta, e ali eu sentava num lugar específico ali para escrever, com aquele verde todo maravilhoso na minha frente. E depois à noite eu sempre me sentava na varanda lá do meu quarto, que era uma senhora de uma varanda, inclusive. Foi um grande privilégio trabalhar naquele lugar e poder morar ali por alguns dias, né, por algumas semanas. Que era essa varanda, ela era no topo, assim, o centro de retiro, na verdade, ele ficava bem no alto de uma montanha, não no topo, mas tipo muito alto, uma montanha muito alta. E aí, lá embaixo, descia toda aquela floresta lindíssima. De longe, eu via o outro lado da ilha, via o mar, né, o outro lado da ilha. E ali, durante o dia, era aquela paisagem incrível. E à noite, ficava uma escuridão, assim, absoluta, né? Por sorte, eu não tenho medo de andar sozinha e de escuridão, porque era só eu que ficava ali naquele lugar. Então, era uma escuridão absoluta que eu tinha que ir com lanterna, assim, para poder encontrar a entrada, né, da varanda e do meu quarto. Mas ali à noite eu sentava e começava a abrir meu laptop, abria meus livros e começava a estudar. Ali eu começava a fazer os meus primeiros estudos sobre a filosofia do yoga. E estava tentando, inclusive, criar um material que eu tinha combinado com a minha professora aqui do Brasil, de preparar um material para ela, né, dentro de um acordo que a gente tinha feito, um material que pudesse servir de orientação, assim, para estudo mesmo a respeito da filosofia, porque a filosofia do yoga você encontra muito material disponível, mas eles são relativamente desorganizados, então às vezes é difícil a gente fazer as conexões. Então, à noite eu sentava ali para estudar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Eu ia mantendo contato com o meu professor de filosofia lá da formação na Índia, e tudo que eu ia estudando, eu ia enviando para ele os meus insights pelo WhatsApp, e aí ele me respondia se aquilo estava ok, se não estava. Eu mandava para ele as minhas percepções, perguntando, professor, é isso mesmo? E ele sempre ia me respondendo por ali. E assim eu fui estudando e começando a escrever o que virou esse livro de yoga. E até é engraçado porque só no dia que eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo aqui, que eu me toquei, né, que esses dois livros, que em princípio eu não via conexão, na verdade eles foram escritos ao mesmo tempo e eles estavam absolutamente conectados, porque enquanto eu estava escrevendo e fazendo essas pesquisas, eu recebi um grande presente. Tive a famosa experiência de Samadhi. Pelo que eu ouço as histórias, normalmente a primeira de todo mundo é essa, que é quando você tem a experiência da unidade, quando você entra num estado meditativo profundo e permanece ali por um tempo suficiente para você acessar um conhecimento que é fundamental nessa trajetória de autoconhecimento através do yoga, que é a compreensão do que significa somos todos um. É você realmente perceber, não tem nem como muito explicar isso, mas é
é uma percepção que você tem, uma experiência de sentir que você realmente é parte do universo, você se vê ali dentro do universo sendo conectada. Então é uma experiência incrível, e nesse dia, teve um dia que eu tive esse grande presente e guardei essa experiência no meu coração assim por muito tempo, até que depois de muito tempo estudando a filosofia do yoga, me aprofundando na filosofia do yoga, que eu fui finalmente entender a conexão do que eu faço hoje com aquilo que eu fazia antes. Eu fui entender que, na verdade, eu não tinha abandonado o meu propósito anterior, né, e trocado. Na verdade, ele tinha apenas mudado de foco, e que o meu propósito continuava sendo a cura do planeta. A diferença é que antes eu atuava nos sintomas, que são os problemas ambientais, a poluição, a geração de lixo, e eu atuava nas medidas para tratar esses sintomas, que são esses processos de gestão, o próprio tudo que envolve o ativismo ambiental e a busca de soluções. Antes eu trabalhava nisso, que são, né, na busca de soluções para os sintomas, e a partir dessa minha transição para o yoga, eu passei a trabalhar atuando nas causas, que são os seres humanos. Porque, na verdade, os seres humanos, se eles não estiverem conscientes, se eles não tiverem consciência dessa unidade, que são parte do todo, né, de que somos parte do todo, e que cada um precisa evoluir para que o todo evolua, e que se não houver uma consciência dessa unidade, a gente não tem, né? Primeiro, a gente não tem resultados com essas medidas de educação ambiental e de transformação e de implantação de sistemas, quaisquer que sejam. Você pode criar a coisa mais incrível e mais moderna e mais espetacular do mundo para resolver as questões ambientais, mas se não houver uma mudança de consciência do ser humano nesse aspecto, aquelas soluções, elas nunca são eficientes. É o que eu vivia lá quando tinha um sistema lindo funcionando na empresa, mas aí o gerente, ele queria simplesmente mudar o resultado, ele não queria usar aquele sistema e os resultados negativos que aquele sistema evidenciava para ele poder fazer as melhorias e melhorar a situação. Ele queria simplesmente um número bonito para ele apresentar na diretoria, né, para apresentar para o presidente da empresa. Então, se você não tem uma atuação, uma mudança de consciência das pessoas, de que elas são uma com o todo e de que cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa expandir a sua consciência, e que isso vai até num nível energético. A vibração do nosso planeta, ela é um resultado da vibração de cada indivíduo que está aqui dentro do planeta, né? Não só como ser humano, mas a vibração de tudo que existe. Se não houver essa consciência, qualquer medida que você tome em termos de gestão ambiental, elas vão ser muito pouco eficientes, se é que elas vão ser, pelo menos, implantadas, né? Porque nessa minha época de pesquisa, por exemplo, eu vi que muitas coisas lindas são criadas e ficam paradas lá, né? Às vezes as pessoas começam a implementar na cidade que eu vivia antes, né? Lá em Maringá, na época que eu comecei a minha pesquisa, tinha todo um sistema incrível que eu, inclusive, trago aqui na revisão, trouxe para a revisão literária do meu livro, usei muitas ideias daquilo ali para criar o método, né? Tinha várias coisas incríveis ali iniciadas, mas elas não iam para frente porque haviam questões políticas envolvidas, né? A ganância do ser humano envolvida ali e interesses individuais de políticos e de campanhas políticas travando o processo. Então, se não houver essa mudança de consciência, não adianta. Qualquer tentativa de atuar nos sintomas, ela sempre vai ser muito pouco eficiente. E aí depois, à medida que eu fui avançando no meu conhecimento sobre yoga, eu fui entendendo que, na verdade, eu só tinha mudado um pouquinho a forma de vivenciar o meu propósito. Na verdade, eu tinha começado por ali porque eu precisava entender aquela situação, mas depois a minha atuação era em outra esfera. Era atuando aqui, no coração de cada um, mudando, ajudando as pessoas a entenderem quem elas são,
o papel delas no mundo, o propósito delas no mundo e como elas se cuidarem e evoluírem e amadurecerem e se tornarem menos egoístas é fundamental para que o nosso planeta possa se curar, se regenerar e prosperar. E se você é do grupo que acredita que yoga é um exercício ou talvez uma prática de relaxamento para sair da ansiedade, desestressar e coisa assim, talvez você não esteja entendendo muito bem ainda a relação. Então, é muito importante isso que eu vou te falar agora. Yoga é muito mais que isso. Yoga não é um esporte. Yoga não é uma prática para relaxamento. Yoga não tem como propósito nos tirar da ansiedade, inclusive, né? O yoga, isso é vamos dizer assim, é um objetivo intermediário. Yoga é controlar as flutuações da mente. Isso é uma das definições do yoga. Mas esse controle das flutuações da mente, ele é um dos significados. E o significado de yoga, ele vai um pouco além. Yoga é uma ciência de autoconhecimento que tem como objetivo controlar, nos ensinar como controlar as flutuações da mente, nos ensinar como a realidade funciona, como a nossa mente funciona, para que a gente possa, então, com a nossa mente limpa, perceber a nossa natureza e a nossa conexão, para que a gente possa ter essa experiência que eu relatei para vocês que eu tive, né? Existem muitas outras experiências, outros conhecimentos que a gente vai acessando à medida que a gente vai se aprofundando, mas essa é a primeira delas e ela é fundamental para a gente entender a importância do yoga na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. E se você está achando talvez ainda estranho, né, o uso dessa palavra, uma ciência de autoconhecimento, eu vou explicar. Por que a gente fala que o yoga é uma ciência de autoconhecimento? Porque ciência, na verdade, por definição, é um conjunto de conhecimentos e um conjunto de métodos para validar esse conhecimento. E o yoga é exatamente isso. É um conjunto de conhecimentos sobre a natureza da realidade, sobre a mente, sobre tudo que faz parte do universo manifesto. E um conjunto, dentro desses próprios conhecimentos existem métodos que você pode, que você tem ali orientações sobre métodos para você realizar, que vão te ajudar a validar esses conhecimentos, para que você consiga perceber esses conhecimentos por si só, sem depender da fala de alguém, de acreditar em alguém, né? Então, yoga, ele sempre vai tratar todas as verdades que ele traz ali pra gente como teorias que devem ser validadas a partir da prática, que vai incluir não somente aquilo que você conhece como yoga, que são as posturas, a meditação, as respirações, mas também outras formas de yoga que, na verdade, abrangem todos os tipos de prática de autoconhecimento, como as práticas devocionais, religiosas, o próprio estudo filosófico, que é o que a ciência faz, né, a caridade, a entrega, né, o serviço altruísta. Então, tudo isso que a gente associa a práticas espirituais e práticas de autoconhecimento, a própria terapia, né? Tudo isso se encaixa em alguma das correntes do yoga. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso aí ampliaria demais o assunto e a gente vai falar em um vídeo mais pra frente, quando eu for entrar um pouco mais nos significados, né? Trazendo para vocês um pouco mais sobre o yoga em si. E aí, nesse sentido, todos aqueles benefícios que são associados ao yoga, como o bem-estar, toda a cura que ele proporciona, né, devido ao seu potencial terapêutico, que aí é uma outra coisa que também dá muitas aulas aqui pra gente falar a respeito disso. Nós vamos ter algumas devotadas especificamente a esse aspecto do yoga, a redução da ansiedade, essa limpeza mental, essa expansão do foco, da concentração, essa capacidade de estar mais presente, todos esses benefícios que são associados ao yoga, eles são benefícios intermediários e que têm como objetivo nos levar ao principal benefício de todos, que é a libertação da nossa ignorância. Que ignorância seria essa? A ignorância sobre quem nós realmente somos, esse ser, essa centelha divina vivendo aqui no planeta para
se experienciar, para se conhecer, para ajudar o universo a evoluir e que está em unidade com o todo, com Deus, né? E em unidade com cada uma das outras centelhas que existem aqui, dos outros seres, dos outros indivíduos que existem aqui, em unidade, tanto em nível espiritual, como até mesmo em nível físico, que a gente já sabe que os nossos átomos, que são a base ali da nossa consistência material, eles não são uma coisa densa, eles são uma coisa que tem grandes espaços entre si e, consequentemente, os nossos átomos interagem com os átomos das coisas que estão ao nosso redor, né? Então, enfim, aí dá muito pano para manga, que a gente vai ter outras oportunidades para conversar e, inclusive, essas percepções, falando em unidade, para a gente fechar essa parte sobre o yoga, o próprio nome, a própria palavra yoga, ela vem da raiz yug, que significa união. Então, yoga é sobre isso. Esse é o principal benefício do yoga, essa percepção sobre a nossa unidade com o todo. Porque quando a gente se percebe como parte do outro, como um com o outro, como um com o planeta, como um com o universo, como um com Deus, a gente não vai fazer nada para prejudicar o outro, né? Quando a gente se percebe como seres divinos também, a gente não vai fazer nada para se prejudicar, a gente vai dar valor à nossa vida, a gente vai começar a buscar o aprendizado, a gente vai tentar aprender a se amar, a gente vai realmente começar a fazer grandes transformações na nossa vida, sempre pensando em transbordar isso para o outro, né? Em ser uma expressão de amor, em melhorar a nós mesmos, porque a gente passa a entender que quando a gente se melhora, o outro também se melhora. Quando a gente se abastece de amor, a gente transborda amor, e é só assim que o nosso planeta pode crescer, pode evoluir. É só assim que todas as iniciativas ambientais, sociais, que têm como objetivo tratar não só os problemas ambientais, como a própria desigualdade, a fome, todas as questões horríveis que a gente vê no nosso planeta. É só assim que essas medidas elas vão ter realmente um resultado satisfatório, sem pessoas se corrompendo e usando até mesmo de iniciativas lindíssimas para se beneficiar, né? Quando a gente conseguir levar isso também para as pessoas que são ajudadas, que precisam dessa ajuda, essas pessoas vão começar a perceber que elas também têm o poder de criar a própria realidade e assim vão conseguir dar grandes saltos e quem sabe até em algum momento não precisar mais dessa ajuda e poder vir para o lado de quem ajuda, né? Então eu realmente acredito muito que o yoga é algo que precisa ser a base de qualquer iniciativa, de qualquer projeto ambiental e social, porque se a gente não levar essa consciência para as pessoas, tudo que for feito sempre vai ter um alcance muito limitado. Então, para a gente começar a ir para os finalmente, por que eu contei toda essa história aqui para vocês? Para que vocês possam entender que o propósito, ele não necessariamente você vai encontrar um dia aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida e você vai fazer aquilo e vai viver aquela carreira. Para começar, o propósito nem é apenas a carreira, nem é sinônimo de carreira. Eu estou falando muito aqui de profissão e de carreira, porque foi isso que me levou ao entendimento do que realmente é propósito. Agora, o principal aprendizado que eu tive nessa trajetória é que propósito é muito mais do que isso, é muito mais do que a carreira. A carreira é um pedacinho de tudo aquilo que significa o seu propósito. Mas em se tratando especificamente de profissão, de carreira e de vocação, na verdade, isso é uma construção que vai acontecendo à medida que você vai dando passos. Então você tem que ir vivendo e fazendo as coisas que vão se apresentando para você e que vão te interessando, sempre com um olhar muito atento para você e entendendo o que é que você realmente quer fazer e onde todas essas oportunidades e essas escolhas que você vai fazendo na sua vida vão te conduzindo. Entendeu? Porque aí, à medida que você vai tendo clareza sobre isso, eventualmente você vai conseguir
começar a fazer escolhas direcionadas já com o objetivo de te aproximar cada vez mais daquilo que você entende que é o seu propósito. Mas sempre lembrando que propósito não se resume à carreira. As outras áreas da vida estão absolutamente envolvidas no sentido de propósito, e é justamente por desconsiderar isso que as pessoas acabam entrando em crises de ansiedade, em depressão, e isso tudo, inclusive, né, todas as questões que vão levando as pessoas a esses estados mentais críticos e adoecidos, né, que vão se transformando eventualmente em doenças físicas, e aí as pessoas ficam ali patinando a vida inteira em busca da tal felicidade. Então, tenham paciência com a sua jornada, tenham paciência com vocês mesmos, com a sua história. Olha com mais carinho, com mais amor para a sua história. Se você olhar, por exemplo, né, dentro dessa minha trajetória, olha quantos anos durante quantos anos isso foi sendo construído. Primeiro, eu criei esse livro, comecei essa pesquisa, né, achando que eu estava destinada a fazer uma determinada coisa, e aí criei esse método, e acabou num momento que eu já nem imaginava que eu iria trabalhar mais com isso, acabei sendo convidada a transformar a minha pesquisa, a minha dissertação nesse livro. E depois, só outro dia, inclusive o dia que eu comecei a preparar o roteiro aqui para esse vídeo, que eu percebi, inclusive, que eu acabei escrevendo esse livro aqui, né, apesar do conteúdo já estava pronto, mas ele nesse formato, que é bastante diferente da dissertação, ele foi escrito ao mesmo tempo em que o livro sobre yoga foi escrito. E aquele livro em si, ele foi fundamental, inclusive, ter me proposto a fazer aquele estudo, escrever aquele material e pesquisar e tudo, foi fundamental para os rumos que eu fui tomando depois com o meu trabalho como professora de yoga, como terapeuta. Depois, quando eu voltei para o Brasil, que aí escrevi, eu nem falei do terceiro livro, né, sobre meditação, aquilo foi mais uma coisa que eu sentei para meditar, e de repente me veio assim uma ideia pronta com todo um curso praticamente de meditação, que eu chamei de Desafio Abhyasa e Vairagya, era um curso de iniciação à meditação, e que acabou resultando naquele livro ali também, um livro menor, mais sucinto, mas assim, com muita informação preciosa sobre mitologia e sobre como tudo isso funciona, como a filosofia traz toda essa proposta da meditação, a função da meditação, como levar a meditação para a nossa rotina diária, né? Então, a proposta desses 3 livros, elas basicamente são isso. Esse daqui sobre meio ambiente, um método de gestão. O livro sobre yoga, ele vai trazer ali tudo que um iniciante, ou mesmo um estudante de filosofia, até um professor de yoga precisa para poder entender onde se encaixam as diferentes formas de yoga, como é que ele serve até como um guia para você orientar os seus estudos mais aprofundados, né? Porque a informação do yoga, ela, como eu falei antes, ela é bastante confusa, é muito difícil às vezes a gente entender a filosofia, porque a gente não consegue visualizar tudo assim, ter uma visão ampla, né? Então, é um livro altamente recomendado, inclusive para professores de yoga que queiram se aprofundar na filosofia e sintam dificuldade de fazer essas conexões. Mas ele também serve para a pessoa que está começando a praticar agora e quer saber um pouco mais dessa prática, quer saber um pouco mais desse outro lado do yoga que vai além dali do exercício físico. E o terceiro livro, como eu falei, é um guia para você implementar, né, colocar a meditação na sua rotina, como é que você estabelece essa rotina, por que fazer. Então, todos eles vão se complementando e cada um deles foi totalmente dependente do anterior, né? Foi uma construção. Então, nada do que a gente vive na nossa vida é por acaso e deve ser jogado fora. Tudo tem um porquê, tudo tem uma função, e a construção, né, essa vivência do nosso propósito, ela é justamente na verdade, ela é muito mais sobre entender como cada coisa na nossa vida funciona, qual é o papel de cada coisa na nossa vida, qual que é o nosso papel no universo. Inclusive, como conclusão aqui, eu quero dizer uma coisa para você, que é para despertar aí o seu interesse em continuar assistindo os próximos vídeos que vão vir aí nessa série, que é você
já está vivendo o seu propósito. Segura essa, hein? Você já está vivendo o seu propósito, ainda que você não entenda que propósito é esse, ainda que você não tenha total consciência disso. E se esse é o caso, inclusive, é muito importante que você comece a ganhar consciência sobre isso, porque essa clareza vai te dar um poder de você conduzir a sua própria jornada, a sua própria vida de uma maneira muito mais assertiva, muito mais eficiente, muito mais leve e que vai te trazer um maior sentimento de satisfação e felicidade, entende? Porque quando você alcançar esses entendimentos, você vai entender que viver o seu propósito é a cura para todos os seus traumas, a cura para a sua história, a cura para todas as suas feridas emocionais, os seus medos, e que, paradoxalmente, é justamente na sua história e nos seus traumas e nas suas feridas e nos seus medos que está a resposta sobre o que é realmente o seu propósito, o que é que você veio fazer, aí falando em termos práticos mesmo o que você veio fazer aqui nessa vida, de que forma você veio viver o seu propósito. E o principal, você vai entender que viver o seu propósito e ser feliz é o maior ato de altruísmo que você pode fazer. É a maior contribuição que você pode dar para o nosso planeta. Mas, como eu disse, isso é assunto para os próximos vídeos. Então, se fez sentido para você, ou se você está pelo menos aberto a conhecer um pouco mais dessas verdades que eu estou trazendo aqui, né, que são verdades para mim, que pode não ser ainda para você, acompanhe aqui toda a sequência que eu vou ir trazendo para vocês. Se inscreve no canal, deixa lá, como é que fala? Ativa as notificações para você ser avisado. Vai ficar um link aqui também na descrição do vídeo para você entrar num grupo onde você pode ser avisado, onde você vai ser avisado a cada vídeo novo que sair. E também sobre o lançamento dos livros, né? Porque a gente vai ter o lançamento oficial aqui desse livro em breve, mas não está tudo ainda definido, então ainda não posso divulgar. Mas lá no grupo, vou trazer um vídeo aqui avisando, mas lá no grupo eu vou deixar também essa informação, vai ficar mais acessível. Se você quer adquirir os livros também, isso você já pode fazer. Esse livro aqui já está à venda. Os de yoga e meditação ainda não estão, mas vão ficar em breve. Então, tudo isso eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. É só vocês olharem ali, se depois, mais pra frente, vocês podem voltar aqui. Mas a melhor maneira, entra no grupo, que aí você vai ter acesso a essa informação assim em tempo real. O grupo é fechado, não fica bate-papo, só eu que coloco recados lá. Me acompanha também no Instagram, porque por lá eu tô sempre atualizando as novidades também. E se você quer praticar yoga, meditação, fazer o seu mapa astral, fazer mentoria, enfim, tem uma série de serviços aí, eu não vou falar sobre eles aqui nesse vídeo, porque já vai ficar muito grande, e tem outros vídeos em que eu falo disso, você pode procurar aqui no canal, ou me chamar lá no Instagram, que aí eu te dou mais detalhes, ok? Então, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que se interessa por yoga, meditação, astrologia, cura emocional, o que mais? Propósito, ansiedade. Quem tá aí, os seus amigos ansiosos e estressados, manda esse vídeo para eles, convida eles para participar dessa série e não deixa de acompanhar, porque eu te garanto que vão rolar aulas aqui super especiais que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, obrigada para você que ficou aqui comigo até o final do vídeo e nos vemos no próximo, em que eu vou falar sobre os meus principais aprendizados a respeito de propósito. O próximo vídeo vai ser muito, muito, muito bom, porque você vai entender exatamente o que é que você precisa fazer para viver o seu propósito e assim conseguir sair da ansiedade e encontrar a felicidade, ok? Um grande beijo, namastê!